Senhor, irmãos, glórias a Deus, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por mais um dia de vida. Agradecemos a Deus e, irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos hoje, que o Senhor falou comigo hoje, né? Aconteceu uma situação comigo e o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu tinha até outra palavra para trazer para os irmãos, mas eu falei, deixa para amanhã, eu vou falar essa que, como eu direi, foi uma situação assim muito legal, assim, quer dizer, de um aprendizado muito grande para mim. Então eu vou compartilhar com os meus irmãos. Vamos ler no livro de Neemias. Aqui o capítulo 6. Vamos ler aqui do versículo 1. Ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono, porém intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com a resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram essa mensagem, a mesma mensagem. A cada vez lhe dava a mesma resposta. Então Sambalate pela 5ª vez enviou-me um moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos para vos edificareis, por isso edificais um muro. Além do mais, 2ª vez diz: queres ser rei deles? E puseste profetas para proclamastes a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão ao ouvido do rei. Portanto, vem e consultemo-nos juntamente. Mandei-lhe essa resposta: de tudo o que dizes, coisa nenhuma aconteceu. Tu, do teu coração, é que inventas. Todos eles procuravam aterrorizar, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. Agora Deus fortalece as minhas mãos. Ele orava, né? Agora Deus fortalece as minhas mãos. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse-me ele: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemo-nos as portas do templo, porque virão matar-te de noite, virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma. Eles não podiam entrar no templo, somente os sacerdotes podiam entrar no templo. Então percebi que não era de Deus quem o enviara, mas que tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate haviam subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que assim fizesse e pecasse, para que tivesse, sem que me infamar, e assim me vituperassem. Lembra-te, ó Deus, de Tobias e Sambalate, ele orando, conforme essas obras, também da profecia de Noadia e dos demais profetas que têm procurado intimidar-me. Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor nos temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda de Deus. Irmãos,
Eu quero falar para os irmãos hoje, né? Eu vou falar o contexto para os irmãos entenderem o que estava acontecendo aqui. Neemias tinha ficado sabendo, Neemias estava num outro reinado, no rei do rei Ataxerxes, e ele ali servia o rei. Vocês podem ler aqui no começo do livro de Neemias, né, da Bíblia. E aí o que aconteceu? Ele ficou triste quando ele ficou sabendo que os muros, a cidade estava desolada e destruída. Então ele tinha assim uma certa liberdade com o rei, e o rei percebeu que ele estava triste, falou: por que você está triste? E tem alguns detalhes que eu não vou me ater a eles hoje, porque não é isso que eu quero falar, mas o rei deu carta para eles, deu condições para ele, falou: vai lá e reconstrui o muro da tua cidade, não quero ver você triste. O que era assim um milagre, já começando por aí já era um milagre, porque começa que as pessoas que serviam os reis, elas não podiam ficar tristes, elas podiam ser mortas só por causa disso. Mas você vê como Deus deu graça ao Neemias, aos olhos do rei, que ele realmente estava triste, porém ele achou graça aos olhos do rei, que em vez do rei mandar matar ele, o rei deu para ele cartas para que eles pudessem passar pelos outros reinos sem ser interpelido, sem ser atrapalhado, sem ser impedido de chegar até Jerusalém. Com essas cartas, ele foi liberado de passar entre as fronteiras dos reinos e conseguiu chegar a Jerusalém. Além disso, o rei também deu condições financeiras para que ele pudesse levar os instrumentos, as coisas que ele precisava para a reconstrução do muro em Jerusalém. Mas apesar de toda essa graça de Deus, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele encontrou muitas barreiras e muitas dificuldades para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E uma delas é isso que eu queria comentar aqui com os irmãos, que os inimigos, né, Sanbalat e Tobias, ficaram tentando atemorizá-lo, ficaram tentando fazê-lo dissuadir ali, queriam tirar ele da obra. Tem uma outra parte aqui também, fala que numa mão eles tinham a espada e com a outra mão eles oravam, eles guerreavam espiritualmente. Então, assim, foi uma guerra muito forte, muito aguerrida, mas eles conseguiram construir um muro. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, o que me impressionou aqui e o que me chamou a atenção, e foi algo que eu já vivi já algumas vezes na minha vida. E o inimigo, irmãos, ele tenta nos intimidar, ele tenta nos fazer desistir daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, daquilo que o Senhor colocou no nosso caminho para a gente fazer, né? Ele fica tentando nos dissuadir, nos fazer desistir daquilo que o Senhor nos orientou para fazer. Então ele levanta pessoas, ele levanta amigos e inimigos, pessoas às vezes, muitas vezes de perto, muitas vezes pessoas íntimas do nosso ciclo íntimo, da nossa família, de dentro da nossa casa. Aqui no caso eram inimigos, né? Às vezes um vizinho, uma pessoa próxima a nós. Já aconteceu comigo, o inimigo já levantou uma vizinha minha para tentar me intimidar, para tentar fazer com que eu desistisse daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, daquilo que o Senhor estava fazendo de bom na minha vida, daquilo que o Senhor tinha mandado eu fazer. Alabaxou e cantaramanai, assim como ele fez com Pedro, né? Falou: não, Jesus, quando ele falou para Jesus, que Jesus estava contando para os discípulos, né? Estava orientando os discípulos que ele seria crucificado. E ele, inclusive, era assim, uma orientação: olha, eu vou ser crucificado, mas depois eu vou ressuscitar em 3 dias. E num desses momentos, o Pedro fala, né, quando ele falou que ia ser crucificado: longe de ti tal coisa. E o Jesus falou o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque ele sabia o quê? Que o inimigo não queria que ele fosse crucificado. A essa altura do campeonato, o inimigo já sabia que ele seria crucificado para a salvação dos homens, né? Creio eu. E aí ele usou Pedro, e por isso que ele falou isso para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Porque ele precisava ser crucificado. Ele foi
crucificado de livre e espontânea vontade, né? Por isso que quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele falou: não, você não sabe que se eu quiser eu peço para o meu pai vir me esses de anjos aqui para me proteger, para me livrar dessa situação, e ele me enviaria? Eu entrego a mim mesmo como uma ovelha, eu entrego a mim mesmo pelos pecados. Ou seja, ele foi para a cruz, irmãos, crucificado pelos nossos pecados de livre e espontânea vontade, né? Tanto que ele falou: Senhor, se quiseres, passa de mim, livra-me, né? Passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, que era o que ele queria, ser livrado, ele estava em aflição nesse momento, orando. E o Senhor falou, e ele falou: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? E aí Deus era da vontade de Deus, porque se não fosse assim, nós não teríamos a graça de sermos perdoados pelos nossos pecados hoje, né, irmãos? Não poderíamos nos achegar a Deus, enfim, queridos. Então, muitas vezes o inimigo faz isso conosco, ele usa pessoas de perto, de longe, amigos, às vezes, né, como era próximo ali, o Pedro era próximo de Jesus, era um amigo, era um discípulo, o inimigo usou, né? Então o inimigo usa qualquer um, amados. O inimigo usa quem dá brecha para o diabo, né? Às vezes a pessoa de dentro da sua casa, um familiar, um amigo, ou no caso que aconteceu comigo, um vizinho, né, para me intimidar, e o inimigo já usou essa vizinha muitas vezes, mas hoje em dia eu não permito mais. Hoje em dia eu já me toquei que ela é usada para me intimidar. Mas sabe aquele rugido do leão? Sabe aquele trovão que começa a trovejar e troveja e não chove? É isso que o inimigo faz. Ele ruge como leão, mas o verdadeiro leão é o Senhor Jesus da tribo de Judá. O leão verdadeiro é Jesus. O inimigo, ele ruge, mas ele só pode fazer aquilo que está na permissão de Deus. Ele só pode fazer aquilo que está na direção de Deus contra nós. Ele não tem poder sobre nós. A palavra fala que o inimigo não tem poder nas nossas vidas. E é nisso que nós temos que confiar, é nisso que nós temos que nos apegar. Nós temos que ficar firmes quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma orientação, quando Deus nos fala: é para você fazer isso, é para você fazer aquilo. Amado, não desista. Amado, não caia na intimidação do inimigo. Não se abata, não abaixe a sua espada, não deixe de lutar, não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, porque o inimigo está rugindo como um leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. A última palavra de Deus na minha vida, na sua vida, é do Senhor Jesus. O inimigo não tem esse poder, ele quer nos amedrontar, ele quer nos fazer encovardar, para que nós nos intimidemos e desistamos das coisas que Deus colocou no nosso coração, dos projetos. Então ele ruge, ele troveja, mas a última palavra, só quem pode fazer chover na nossa vida ou fazer sol, é de Deus, amados, é de Deus. Amém? Então vamos ficar firmes, e essa é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje. Né, que o inimigo ele não pode intentar mal algum contra as nossas vidas, ele não pode nos tocar. A palavra fala: o inimigo não lhe toca, o inimigo não toca na gente sem a permissão de Deus. Amém? Então vamos orar. É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Fique firme, amado, que Deus vai nos ajudar e nos dar vitória em tudo aquilo que nós necessitarmos. Amém? Deus querido, Deus amado, eu quero entrar na tua presença em favor dos meus irmãos, em favor da minha própria vida, em favor de todos aqueles que estão orando comigo agora, Senhor, que estão colocando diante de Ti as suas petições, as suas orações. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, para que nós ficamos firmes. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor nos avisa, nos mostra quando é o inimigo rugindo, Senhor, como aconteceu hoje comigo, Senhor. Eu me atemorizei, Senhor, com coisas que me foram ditas
Mas o teu Santo Espírito me lembrou, você já passou por isso antes. E você venceu, você vai vencer de novo. Fica firme, não tenha medo, porque é só um rugido de um falso leão. Então eu fiquei em paz e o Senhor me consolou e consegui fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer no dia de hoje, que eu precisava fazer. Me fortaleci no Senhor e venci. E essa não foi a primeira vez, já aconteceu com aquela vizinha que de vez em quando o diabo tenta usar ela para me atemorizar, mas o Senhor já me deu vitória também nessa situação e eu glorifico o teu santo nome por isso. Te agradeço porque esses ensinamentos têm me feito mais fortes e eu te peço, faz os meus irmãos fortes, Senhor, que eles possam ser fortes, Senhor. Resistir, Senhor, à tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fala a tua palavra. Fortalece os meus irmãos, que teu Santo Espírito possa ajudá-los, possa consolá-los, possa falar com eles, assim como o Senhor falou comigo, e possa fortalecê-los e dar vitória para eles, assim como o Senhor me deu vitória, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, sustenta os meus irmãos, fortalece os meus irmãos para que, tendo sido fortalecidos, depois eles possam fortalecer outros irmãos, outras pessoas, Senhor, assim como o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor possa dar vitória na vida dos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus nessa noite. Dá vitória para os meus amados que estão orando comigo aqui agora, Senhor. Envia os teus anjos para estarem acampados ao redor deles, livrando eles de todo mal. Envia os teus anjos, Senhor, que eles possam receber vitória, tudo aquilo que está embarreirado no reino espiritual, aquilo que o Senhor já liberou de vitória para nós, tem sido impedido de chegar a teus meus irmãos. O Senhor possa estar liberando eles em nome de Jesus, liberando a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam receber a vitória, cair por terra todo impedimento do diabo, para que essas vitórias que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas cheguem-se até nós em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra toda a barreira, toda diabice, toda capetice, toda influência maligna, toda seta maligna, todo levante de Satanás contra as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra. E que as vitórias que o Senhor tem preparado para nós cheguem até as nossas vidas no dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora e cantaralabachori andaramanai, reanlaçoi cantaralabas, riandaralabachai cantaramanás. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, é que eu te peço e já te agradeço pelas vitórias, pela minha vitória, pela vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, papai, muito obrigada. É o que eu te peço e já te agradeço. Dá-nos uma noite abençoada na tua presença, que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos guardando, dá-nos sonhos proféticos, visões, revelações. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais da tua presença, queremos mais do teu reino, queremos mais de ti, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Dá-nos vitória, Senhor. Tua palavra fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A tua palavra fala que o Senhor nos livraria, que o justo teria muitas aflições, mas o Senhor o livraria de todas, de todas. Nos livra, Senhor, nos guarda, nos protege e glorifica o teu nome nas nossas vidas e através delas. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho, com aquelas pessoas que você sabe que está precisando de uma oração no dia de hoje, e que ela seja abençoada. E eu também profetizo que para cada compartilhamento que você fizer, 1000 vezes mais, com toda a sorte de bênçãos na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Se você crê, recebe aí e compartilha esse vídeo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, queridos. Deus abençoe a sua noite.